amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando a 500 mil de inscritos. Falta pouquíssimo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de outubro de 2023. Do celular desse sujeito, Silvinei Vasquez assustou a Polícia Federal. O Hitler, álbum com Bolsonaro, armas e xingamentos, tudo isso chocou a Polícia Federal e a CPI achou no celular do ex-chefe de arquivos, mas manteve áudios com ofensas por bloqueios e até análise Adolf Hitler e Benito Mussolini. Na verdade, isso eu acho que vai chocar muito pouca gente. Registros ao lado do clã Bolsonaro, imagens que mostram seu culto pelas armas, tudo isso não deve chocar ninguém, porque um tipo de pessoa como essa, vamos olhar aqui, olha a figura. Na verdade, alguém se espanta de uma pessoa assim, e quem inclusive ouviu falar na CPMI, cultuar Hitler e Mussolini? Mas vamos em frente. O Silvinei, de acordo com as fontes da CPI, o material extraído do seu celular contém indicações de ter sido recebido de terceiros por ele. Não há nos documentos obtidos, por exemplo, mensagens enviadas por ele, o que levou a CPI a deduzir que o ex-chefe da PRF tinha o costume de apagar os próprios arquivos, já temeroso de que poderia ser alvo da quebra de sigilo, como acabou sendo. Ainda assim, o conteúdo do celular foi enviado à CPI, que se reunirá amanhã para a leitura do relatório de cerca de 900 páginas da senadora Elisiane Gama. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por pelo menos 4 crimes, conforme já foi dito. Em agosto, Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva de Silvinei a pedido da Polícia Federal, que alegou haver risco de ele comprometer o fundamento da investigação e interferir em depoimentos sobre o uso da corporação contra eleitores de Lula. O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal continua preso. A quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Silvinei pela CPI foi suspensa pelo ministro bolsonarista do STF, Cássio Nunes Marques, o que na prática impede que as informações sejam utilizadas no relatório final da comissão. A decisão atendeu a um pedido do próprio Silvinei, homem de confiança de Bolsonaro. O que é impressionante é que o plenário do STF, o conjunto do STF, não tenha desfeito essa barbaridade. Mesmo assim, foi possível acessar o que havia no equipamento, que mostra um conjunto eclético. Entre as dezenas de imagens guardadas no celular de Silvinei estão uma fotografia de Adolf Hitler com o então ministro da propaganda do regime nazista, Joseph Goebbels, e outra do corpo de Mussolini pendurado pelos pés em um posto de gasolina. O ex-chefe da PRF também salvou imagens ao lado do então presidente e de Michele Bolsonaro durante as comemorações do bicentenário da independência. O evento é alvo de ações no TSE que apuram o desvio de finalidade da parada militar transformada em palanque de campanha à reeleição de Bolsonaro. O ex-ministro Anderson Torres, que entrou na mira das investigações do Supremo pela minuta golpista, é outra figura frequente na galeria de Silvinei, registros fotográficos, solenidades, etc. Uma delas ocorreu em março do ano passado. O amor pelas armas também é escancarado nas imagens do celular do Silvinei. Em outra imagem, um print de tela de celular de 30 de outubro, dia do segundo turno, traz a mensagem do TSE de que quem impede a população de votar comete crime. Ele já estava alertado que as coisas poderiam ficar feias para o lado dele. Os bloqueios nas rodovias, aliás, irritaram interlocutores de Silvinei e ele recebeu vários áudios criticando o bloqueio de eleitores do PT. Vasquez, sabemos que tem o dedinho seu amando de Bolsonaro.
Para que fazer isso, né? Para ordenar os agentes da PRF a ficar barrando, fingir blitz para segurar nordestinos e impedi-los de chegar aos locais de votação? Lula ganhando, vamos pedir sua exoneração. Positivo, diz um homem não identificado. O que impressiona é como esse homem conseguiu o celular de Silvinei, né? Outro áudio de uma mulher é ainda mais enfático. Olha, tu deixa o povo votar, seu pau no... Desgraçado, tu quer roubar igual teu presidente, vai arder no inferno. Satanás já está te esperando lá, desgraçado. Integrantes da CPI suspeitam que Silvinei mantinha esses áudios para poder retalhar caso Bolsonaro conseguisse se manter no poder. Ele ia se vingar dos que mandaram os comentários. O celular dele também era usado como uma espécie de ouvidoria de bolsonaristas para pedir ajuda do ex-chefe da PRF e deixar alguns recados. Estamos numa manifestação aqui na Palhoça. Não sei qual o procedimento que a PRF pode tomar, mas já avisaram que o pelotão de choque da PRF está a caminho. Não sei se podem usar violência. Estamos fazendo uma manifestação pacífica. Não colocamos nada na via. Seria justo a PRF intervir numa manifestação dessa? Então estavam querendo que a PRF aliviasse com bloqueio de estradas. Não há informações sobre a data do áudio, mas em 2 de novembro, 3 dias após a vitória de Lula nas eleições, a PRF usou bomba de efeito moral para liberar o bloqueio. Em outro áudio, o interlocutor de Silvinei desabafa. Tem alguma expectativa de provar essa fraude aí, de provar alguma coisa, ou estamos F mesmo, na mão dos corruptos? Um áudio alerta Silvinei para ficar atento a uma caça às bruxas se o Bolsonaro perdesse a eleição. A gestão de Silvinei foi marcada por essa série de episódios polêmicos e agora tudo isso vem à tona mostrando coisas impressionantes como o culto a Hitler e a Mussolini, não é? Mas na verdade esse sujeito aqui inclusive ele lembra um pouco Benito Mussolini. Vamos comparar as fotos que é possível ver isso. E o STF retoma o julgamento bilionário sobre a correção do FGTS na quarta-feira. E, na verdade, isso diz respeito a uma medida tomada nos anos 1990 de colocar a TR como indexador do FGTS. A TR foi um índice criado para corrigir aplicações e tal, e hoje tem um rendimento, hoje não, já há muito tempo, né, porque esse indicador é da época da inflação alta. Hoje tem um rendimento de 3% ao ano, muito inferior à poupança, que hoje tem um rendimento de 6% ao ano, dobro. Não é? Então, esse julgamento do STF vai custar caro ao erário, mas, por outro lado, fará justiça ao trabalhador, porque tem uma correção no FGTS de 3% ao ano é absurdo, não tem nenhum sentido. E a lista de oficiais que a CPMI do 8 de janeiro vai deixar na gaveta mostra que foram poupados muitos militares. Foram 22 reuniões em 5 meses de trabalho. E de lá para cá, a CPMI começou em maio deste ano, querendo apurar os responsáveis pela tentativa de golpe em 8 de janeiro, e ouviu ex-ministros, ex-diretor da PRF, ex-comandantes da PM, mas os graúdos das Forças Armadas não vieram depor, foram poupados, né? Isso é uma chaga que continua nesse país, essa passada de pano para crimes militares. E o Senado vai ter debate sobre a posição do Brasil na guerra entre Israel e Hamas. Na verdade, o Congresso Nacional está pressionando fortemente o governo a se posicionar contra o Hamas e, na verdade, é a força de Israel, não é? Israel tem uma força muito grande, é um país muito rico, tem muita influência, e aqui no Brasil realmente a direita ficou ao lado de Israel e a esquerda ao lado do Hamas, com algumas exceções. O relatório da CPMI do 8 de janeiro vai ser apresentado nesta terça-feira, dia 17.
A relatora da comissão, Elisiane Gama, vai apresentar a conclusão dos trabalhos do colegiado na quarta-feira. E o Pacheco não deve disputar a presidência, a reeleição para a presidência do Senado. Isso porque ele vai concorrer à prefeitura de BH, né, de Belo Horizonte. E aí o Senado deixa de interessá-lo. E após o STF votar a remoção de moradores de rua, eles se espalham por Brasília. E na verdade seria muito bom, é muito bom que isso seja assim, porque de verdade é preciso que as pessoas vejam a miséria, enxerguem o que significa a miséria, e remover essas pessoas das ruas esconde a miséria que um país como esse, rico como o Brasil, não pode permitir que prolifere. Essa situação precisa ter um fim num governo popular e democrático como o de Lula. E a campanha Bolsonaro teve que devolver 6,7 milhões de reais à União. Despesas da campanha de Bolsonaro com deslocamentos para eventos de campanha tiveram que ser devolvidos. A campanha Bolsonaro teve que devolver esses 6,7 milhões por uso de transporte oficial. Os valores são referentes a deslocamentos feitos entre agosto e outubro do ano passado para eventos nos quais o então presidente teria usado tom eleitoral. E isso então é uma consequência de ele ter usado dinheiro público ilegalmente para fazer campanha. Então, durante a campanha eleitoral de 2022, foram instruídos 53 processos que somaram 6 milhões e 737 milhões de 737 mil reais, e ele gastou esse dinheiro com deslocamentos para a campanha dele como se fosse para trabalhar como presidente. E a oposição quer indiciar o Flávio Dino em paralelo ao encerramento da CPMI do 8 de janeiro. Evidentemente que a oposição não vai conseguir fazer isso, mas eles vão fazer o tal do relatório paralelo, porque na verdade nenhum desses relatórios vai produzir coisa alguma, não é? Então, infelizmente, essa CPMI foi pedida pela oposição, ela conseguiu e depois perdeu o controle, e agora vão fazer a palhaçadinha deles para dar argumento para os seus seguidores nas redes sociais. E os celulares bomba apavoram o Estado-Maior de Bolsonaro. É grande o temor entre o bolsonarismo do que a Polícia Federal vai encontrar nos 4 celulares apreendidos com o Frederic Vassef. Até dias atrás, as análises das mensagens e dos arquivos contidos nos aparelhos não havia começado porque a PF manda a legislação e estava esperando a OAB designar um representante para acompanhar o trabalho. Agora vai começar a sair fumaça desses celulares. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.